Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro da Casa Espírita Nosso Lar. Aqui adentramos daquela porta para dentro com o propósito de estarmos, como sempre dizemos, numa sala de aula. Então é importante que nós possamos deixar tudo que é da terra, como sempre relembramos, lá fora, no seu devido lugar, no qual nós, esta hora que aqui estamos, vamos dedicar a nossa preparação para a verdadeira pátria. Ou seja, um dia vamos deixar este mundo e só levaremos conosco aquilo que aprendermos e, acima de tudo, aquilo que fizermos da nossa parte para a nossa melhoria e todos à nossa volta. Por isso que é importante estar sempre lembrando este item, este propósito, porque afinal de contas a nossa caminhada ainda é muito grande e devemos estar cada vez mais esforçando, digo, individualmente, porque a felicidade que almejamos e a paz, nós vamos conquistá-la, mas é de acordo com a nossa força de vontade. Então, nesse instante, na noite de hoje, convido a todos, num só pensamento e através de uma prece, rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Mestre Jesus, nosso irmão amado, que nos acompanha a cada instante da nossa existência e vela por cada um de nós. Aqui estamos reunidos, irmão maior, buscando este aprendizado e cada vez mais a reforma íntima, no qual ainda somos muito necessitados. E somente com seu amparo e auxílio, e também dos nossos irmãos bondosos espirituais, que vamos alcançar aos poucos essa tão almejada paz e felicidade. Aqui adentramos com este propósito. Irmão maior, ilumine a nossa reunião para que possamos colher bons frutos e no dia de amanhã distribuir os mesmos para os nossos familiares, todos os irmãos na sociedade à nossa volta como no todo. Assim, nesse instante rogamos a vós a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, sem muitas demoras, não é? Quem vai falar para nós nessa noite, e principalmente exemplificar o estudo, é o nosso irmão Ângelo, que trouxe para nós um conteúdo muito importante. E assim que todos possam, não é, cultivar o silêncio e o máximo de atenção possível para que assim não reste dúvidas ao levar para os seus lares. E o nosso irmão, nesse instante, tem a palavra. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa. E hoje eu trouxe para a gente trocar uma ideia aí, porque a gente não vem aqui para ensinar nada. Na realidade, a gente vem aqui porque a gente está aprendendo também. E eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre a questão da porta larga e porta estreita. Que é assim É que todo mundo quer ir para o céu, não é? Não é todo mundo quer ir para o céu? Não é verdade? Muito bem. Então eu trouxe para a gente trocar uma ideia a respeito dessa questão. Meus irmãos, fiquem à vontade. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tá? A gente está aqui para trocar ideia. Porque a gente precisa entender o seguinte, que tudo aquilo que Jesus trouxe naquela época é para os dias também atuais. Isso a gente sabe disso. Tá? Ele não falou para aquele povo, ele fala para nós. Tá? Porque a mensagem dele é atual. Os tempos passaram, mas o seu ensinamento é o mesmo para os nossos dias de hoje. Né? Então, todo o ensinamento dele tem muita informação. O mundo já poderia ser melhor.
se todos nós compreendêssemos aquilo que ele propôs para nós. Então o mundo já poderia ser melhor. Mas a gente não está aqui para corrigir o mundo e nem as pessoas. Mas todos nós estamos aqui para nos corrigir, nos melhorar. Porque cada um está trabalhando pelo seu progresso, pela sua evolução. Deus coloca nas mãos de cada um essa tarefa. Então o futuro de cada um só depende de cada um. Para ir para o céu, como todo mundo quer, que é um lugar bom, de paz, encontrar com os nossos familiares, nossos entes queridos, depende de quem? Só depende de nós. Só depende da gente. Por isso que a gente tem que realmente prestar atenção naquilo que Jesus trouxe para nós, tá? Porque o homem, ele criou muitas formas, muitas práticas exteriores, muitas coisas que o homem criou para que pudéssemos, assim, através daquilo, conseguir o céu. Mas práticas exteriores, máximas, ordenações humanas, isso não combate com o problema que é da humanidade, que é nosso. Não combate com orgulho, não combate com egoísmo, não combate com a maledicência, não combate com a inveja, com o ciúme, com a raiva. Seria muito fácil. Seria muito simples se fosse assim. Era até fácil conseguir o céu desse jeito. Era ou não era? Era muito mais fácil se fosse assim. Se aquilo que o homem criou, as máximas, as ordenações humanas, se fosse só seguir aquilo, seria muito fácil. Era só a gente fazer aquilo e pronto. Mais nada. Já estaríamos salvos. Mas continuaríamos com os nossos corações imperfeitos. Então a gente precisa buscar naquele que Deus colocou aqui para ser guia e modelo da humanidade. A referência para que nós sigamos ele. O modelo. Aquele que veio para nos guiar. Aquele que veio trazer para nós aquilo que nós realmente precisamos. E aí a gente vê o seguinte, que Jesus vai e fala para nós o seguinte, lá no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E isso aí é importante, porque isso aí está na Bíblia. Isso é o Novo Testamento. Então todo mundo tem acesso a essas informações. Porque na realidade, o que nós precisamos de entender é que Deus enviou para nós, através de Jesus, essas informações. Aquilo que realmente nós precisamos para a nossa melhoria, para que nós possamos alcançar uma situação melhor no plano espiritual, ou o céu, como muitos querem. Né? Porque a gente vê que ele não passou nenhuma máxima, nenhuma ordenação humana. Aí Jesus vem e fala assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Quando ele fala assim, o que vem para nós assim? O que significa para nós porta larga? O que significa porta larga? Pode? Isso. Está vendo que é bom estudar? Como é que é bom a gente estudar? Como é que as pessoas guardam? Está vendo como é que a dona Célia traz? Porque ela já estudou. E na realidade, quando fala assim, porta larga e porta estreita, a gente tem que entender que são simbologias. Jesus usou esse sentido figurado para justamente nos referir a essa questão. Caminhos. Né? Porque logo quando fala assim, porta larga e porta estreita, a gente pensa numa porta muito larga e numa porta muito estreita. Né? Mas a gente entende que ele usa essa expressão porque naquela época o estado intelectual, vamos falar assim, de nós que estávamos lá, né? Tem muita gente que não gosta que fala assim, que é a gente que estava lá não. Mas era nós que estávamos lá,
ele precisou te falar assim, para que pudesse chegar até o entendimento das pessoas. Ele usa essa expressão, porta lá, que está rindo, Douglas. Mas a verdade é essa. Porque quando ele fala em porta larga e porta estreita, ele quis dizer essa questão, para que pudesse chegar até o entendimento das pessoas da época. Que na realidade a porta larga representa os caminhos fáceis, né? E a porta estreita são os caminhos mais difíceis. Então eu vou pegar aqui no Evangelho, para a gente poder refletir em cima dessa colocação de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Muito bem. Vamos lá. Porque a gente precisa entender o seguinte, que isso que está aqui no Evangelho, que está no Novo Testamento, é aquilo que Jesus trouxe, é a proposta que ele traz para nós. Certo? E ele vai falar assim, entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso e há muitos que por ela entram. A gente vê que ele não fala que nós devemos deixar de comer isso, beber aquilo ou praticar qualquer ato exterior. Ele fala para nós nos esforçar para entrar pela porta estreita. E esforçar como? Como que nós temos que esforçar para entrar pela porta estreita? Será que ela é muito apertada que a gente tem que fazer muita força para conseguir passar para ela? Que esforço é esse que ele fala? Sim, é o esforço sobre as nossas imperfeições. É o esforço sobre as nossas más tendências, as nossas más inclinações. É aquilo que nós hoje trazemos e que temos dificuldade hoje aqui de lidar. Às vezes, vamos dar um exemplo. A maledicência. Tem gente que adora fofoca. Eu respeito todo mundo, mas não tem nada com isso não, mas vamos lá. Tem pessoas que não conseguem controlar isso. E isso eu pergunto, é porta larga ou porta estreita? Porta larga. Sabe por quê? Tem um livro ali na coisa ali que fala que a maledicência, que a fofoca é pior do que uma guerra, que mata mais do que uma guerra. Ainda tem um caso lá, que ele conta o caso, acontecido lá no Rio de Janeiro. Que uma fofoca, o que uma fofoca levou a fazer, e uma coisa que não era verdade. Então, assim, às vezes a pessoa não tem controle, não consegue, sabe? Isso não é vício material, isso é vício moral. Porque às vezes fala assim, olha, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, não... Mas o vício moral é terrível também. O vício físico muitas vezes prejudica a própria pessoa, mas o vício moral, ela prejudica a muitas outras pessoas. O orgulho, o egoísmo, a raiva, o ciúme, a inveja. Ele se refere a essas coisas. Fazer esforços sobre isso. É isso que ele fala. Porque ele mostra para nós que no reino dos céus não é compatível com essas imperfeições. Então, onde que ele fala fazer esforços para entrar pela porta estreita? O esforço que a gente faz é esse, porque a maior luta que nós travamos aqui é com quem? Vocês estão afiados. Não é, André? É uma batalha, não é? É mais fácil ver o defeito dos outros. É mais fácil falar o que os outros têm que fazer, o que tem que corrigir, o que tem que melhorar. Mas o mais difícil é a gente reconhecer as nossas imperfeições. Como é que é? Uai, não é? E isso aí eu pergunto, é porta larga ou porta estreita?
quando se dispersa uma pessoa? Não é uma maldade? Porque quem no mundo aqui é melhor do que o outro? Ninguém. A gente depende uns dos outros. A gente precisa uns dos outros. E veja que Jesus não fala, frequente essa, frequenta aquela religião. Ele não fala em religião aqui. Oi? Hora nenhuma. Não é verdade? Hora nenhuma. Ele fala fazer esforços para entrar pela porta estreita. Mas ele não falou, é só aquela religião que vai te dar essa condição. Não. Porque todos, independente da crença religiosa, se esforçando para se melhorar, está dentro daquilo que ele fala. E aí a gente vê como isso aqui está no Evangelho, está na Bíblia, está no Novo Testamento, todas as religiões têm acesso a isso. E tem pessoas de outras doutrinas que entendem isso e se esforçam para se melhorar. Mas o que a gente vê, que as práticas que o homem criou, ilude as pessoas e muitas das vezes as pessoas permanecem como são, mas acham que já está salvo. Porque faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas a gente vê que o Evangelho aqui não deixa a gente se iludir com essa questão. Onde Jesus vem propor para nós. Olha para a gente ver, tem 2000 anos que ele falou isso. Tem 2000 anos que ele falou isso. Mas o problema maior foi que o homem mudou o cristianismo. O homem mudando o cristianismo mudou completamente a mensagem de Jesus. Ele introduziu no cristianismo todas essas máximas, ordenações humanas, todas essas práticas exteriores que Jesus não ensinou. Ele fala para nós isso aqui. E isso embaraçou um bocado o progresso. E aí a gente vai lembrar que Jesus falou assim, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Ele se refere àquilo que o homem introduziu no cristianismo. Que com o passar dos anos, com o passar do tempo, as pessoas vão assimilando, vão entendendo melhor isso aqui. E aí Jesus continua. Ele fala assim para a gente. Onde é que eu parei? Está aqui. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Por que o caminho é estreito e apertado? Por causa justamente das dificuldades que nós temos de lidar com as nossas imperfeições. Porque nós precisamos de nos esforçar sobre nós mesmos para que nós possamos desfazer dessas imperfeições. Porque com elas a gente não consegue os nossos objetivos. Precisamos então de nos esforçar. Aí ele continua falando assim, alguém da multidão perguntou para Jesus, Senhor, serão poucos os que se salvam? Ele respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, pois os asseguro que muitos procurarão entrar e não poderão. A gente vê que muitas, a gente lê nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, a gente vai ver ali, porque ali a gente vê os relatos dos que viveram na Terra, dos que um dia estiveram aqui também. E aí a gente vê, através dos seus relatos, as suas experiências. Eles relatando a sua situação no plano espiritual. Tem pessoas que frequentou a doutrina espírita, tem pessoas que frequentou outras religiões, tem pessoas de todo tipo. Eles ali relatando as suas experiências, a sua situação depois dessa vida. A porta que eles caminharam aqui, que eles entraram. As escolhas que foram feitas durante a vida. E aí é onde que Jesus fala, muitos procurarão por ela entrar e não poderão. Então a gente entende, meus irmãos, que para que a gente alcance esse objetivo, é preciso o quê? Quem falou? É isso mesmo. Reforma íntima. A cura, ela vem de dentro para fora.
não é? Porque, na realidade, para que a gente alcance os nossos objetivos que ele propõe, e veja que, olha para a gente ver, isso aqui não é novo, não. Isso já é, ó, antigo. E olha para a gente ver que está sempre falando para a gente o que a gente tem que fazer. E será que nós já demos conta de que todos os dias nós estamos entrando por uma porta? Será que nós já demos conta que todos os dias nós fazemos escolhas? E quais têm sido a porta que nós temos entrado? Temos feito os esforços, porque, olha para a gente ver, Jesus fala para nós com tanta beleza, com tanta mansidão, né? E nós temos feito o quê? Quais os esforços que nós temos feito? Porque depois não adianta a gente reclamar, não. É o que ele fala, que muitos procurarão por ela entrar e não poderão. E aí ele vai e fala assim, ó. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que, estando do lado de fora, começar a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos. Olha para você ver. E aí ele fala assim, ele responderá, eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença. E ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. É para a gente ver. Quando ele fala a iniquidade, a gente sabe perfeitamente que ele está se referindo àquilo que nós fazemos contrário ao que ele nos pede. Ou seja, vivemos conforme o mundo, não procurando nos melhorar, não adquirindo as condições. Gente, Jesus ele veio nos ensinar o caminho, para que a gente consiga chegar numa condição melhor na espiritualidade. Porque a gente tem uma certeza todos nós temos. Todo mundo tem uma senha aí, não tem? Todo mundo recebeu uma senha quando nasceu. Todo mundo sabe que nós um dia... Eles fizeram prazo de validade, André? Como é que é? Tem, tá. Não, o prazo de validade está raspado, a gente não consegue ver quanto vai vencer. Né? Tem. Mas a certeza que a gente tem é que nós vamos deixar essa vida. E hoje a doutrina espírita nos esclarece o objetivo da gente estar aqui. A finalidade. Então, todos os dias a gente tem um recomeço, uma nova oportunidade. E aí a gente precisa fazer um levantamento, como Santo Agostinho mesmo que falava que a gente tem que fazer um balanço. É parente, Santo Agostinho, né, que falava que tem que fazer um balanço todo dia, né? E a gente tem que fazer um balanço. Saber o que é que a gente tem feito. Porque a gente tem feito todo dia, estamos entrando por uma porta. Então a gente precisa rever isso, porque Jesus trouxe para nós o caminho. Mas ele não vai caminhar para a gente. É a gente que precisa caminhar. Ele mostrou o caminho é esse, gente. Né? E aí a gente precisa entender que quem tem que caminhar por ele somos nós. Porque se a gente realmente, hoje, a nossa busca maior aqui, verdadeira, é a nossa evolução espiritual. Os nossos verdadeiros tesouros são aqueles que vamos levar. Os que nós estamos utilizando hoje aqui, material, é empréstimo. Tudo é emprestado. Um dia a gente vai deixar tudo material e levaremos com a gente as nossas conquistas. E aí é que ele fala. Será se nós estamos esforçando? Né? É isso que a gente precisa rever. E aí ele fala assim, ó, e então haverá choros e ranger de dentes, quando vides que Abraão, Isaac e Jacó, ele cita esses profetas aqui, né? Estarão no reino de Deus e vós outros ficareis excluídos. Virão do ocidente, do oriente, do setentrião e do meio-dia. Ele fala assim, muitos terão lugar na festa no reino de Deus. E aí ele fala uma coisa importante aqui. Aí ele fala assim, por quê? Os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. O
que será que Jesus quis dizer com isso aqui? Isso aqui é importante. O que será que ele quer dizer com isso aqui? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque a gente tem que entender que naquela época que ele fez essa colocação, que é para hoje, mas ele se referia aos primeiros que se julgavam primeiro. Quem que se julgava primeiro? Quem? Os doutores da lei. Perfeito. Os sacerdotes, doutores da lei. Porque eles se julgavam que eles estavam salvos e que os outros seriam os últimos. Hoje em dia, então, seríamos orgulhosos, né? Quando nós somos orgulhosos, nós nos achamos melhores do que os outros. Sim. A gente se coloca à frente, acima. Né? E aí a gente faz essa necessidade de fazer essa conversão íntima, né? Para que a gente mude de lugar. Isso. Né? Por nossa própria vontade. Sair lá do primeiro lugar que a gente se colocou lá, né? Pelo nosso orgulho, enfim. E nos colocarmos lá nas últimas fileiras, lá, que lá vai estar o nosso lugar, o lugar, né? Que aqueles que vão ser os eleitos. Né? Quem que é o guia e modelo da humanidade? Qual o lugar que ele se colocou aqui? Onde que ele se pôs? Onde que ele nasceu? Qual posição que ele se colocou? Dispensou todos os bens da terra. Já é para ensinar a gente a humildade, a simplicidade. Os apóstolos estavam discutindo lá qual que era o preferido de Jesus, qual que era o melhor, qual que era o maior. O que que Jesus fez? O que ele fez, parente? Ele foi lavar o pé. Lavar os pés de cada um. Foi ensinar o quê? Humildade. Ser o maior servidor. Não é? E quando Jesus fala essa questão mesmo, de os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, porque aí a gente hoje está aqui na doutrina espírita. Eu estou aqui na frente falando, conversando com os meus irmãos. Não é? Mas se eu não aplico na minha vida o que a gente aprende aqui, resolve? Continua falando que os meus discípulos muito se amarem. Vamos discutir quem é o maior. Não é verdade? Aí eu achei que Xavier. É. Como amor de novo. É verdade. E aí a gente vê o seguinte, quando ele fala nessa questão, os últimos serão os primeiros, por quê? Há casos que eles contam que tinha um pregador e ele estava sempre pregando. E tinha aquele que ouvia. Quando eles desencarnaram, o pregador estava em situações difíceis e o que ouvia estava em situação boa. Ele foi questionou, mas por que? Eu pregava, eu falava. Aí eles falaram assim, você pregava, falava, mas ele fazia. É isso. O último foi o primeiro. E o primeiro foi o último. É isso que Jesus se refere. Nós temos um livro aí que chama Jacó Voltei. É do Frederico Filgner. Ele foi presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Ocupou um cargo. Presidente da FEB. Ele ocupou um cargo. Quando ele desencarnou, ele mesmo relata a história dele, que ele pediu para vir para dar o exemplo. Ele se encontrava em situações dificílimas na espiritualidade. Aí ele vai explicar por quê. Ele trabalhou por um movimento espírita, mas ele não trabalhou a sua melhoria. Ele não buscou a fazer isso que Jesus fala, a entrar pela porta estreita. Então é para a gente ver que ele nos alerta nessa questão. E aqui ele não está falando para nós aqui, é só aquela religião, é só aquela prática. Ele está se referindo à reforma íntima. Ele está se referindo a mudanças, a melhoria que nós precisamos fazer em nós. E uma coisa, os espíritas serão mais cobrados, porque têm obtido mais conhecimento, têm recebido mais informação. Tá certo? Tem muita gente que está agindo aí na vida, às vezes por falta de conhecimento, como Paulo de Tarso.
né? Como Paulo de Tarso, perseguiu os cristãos porque não tinha conhecimento. A partir do momento que ele entendeu, ele mudou. Então, a gente precisa entender essa questão. Aquilo que nós aprendemos é para ser aplicado na nossa vida. Isso não serve nem para fulano, não é para o ciclano, não. Isso serve para nós. A informação que ele está falando aqui serve para nós. Eu não falo para vocês que eu sou mais devedor, porque eu, ao buscar, estudar, ler isso aqui, eu fui entender essas coisas. E, na realidade, quando a gente vem aqui na... Quem vem aqui na frente? Os meus irmãos que vêm aqui, não. A dona Carlota tem mérito, o Lúcio tem mérito. Mas eu, quando venho aqui na frente, é porque eu, na Inquisição e nas Cruzadas, eu atrapalhei muito. Eu estraguei muita coisa. Hoje é a oportunidade que eu tenho de poder construir um pouco que eu destruí no passado. Então, a gente está aqui como necessitado, né? Então, essa questão que Jesus fala que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, é nessa questão. É para que ninguém pense, porque às vezes está numa posição, que tem um título, que às vezes está... enfim, tem aquela... Acha que às vezes já está no céu. E ele está se referindo que não. Se não aplicar na vida e não melhorar, não adianta. E não resolve. Que não basta a gente adquirir o conhecimento, mas é importante que esse conhecimento a gente possa estar aplicando na vida da gente e melhorando a gente. Ele traz para nós, gente, a informação que a gente precisa. Põe nas mãos de cada um e fala: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Muito bem. Mas cadê meu papel? Voando aqui. Mais alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer mais alguma colocação? E o importante disso tudo é porque a gente vê que isso aí está é o Novo Testamento e está na Bíblia. Sabe? É o que precisa ser mais buscado. É a informação que se precisa. É preciso separar o que o homem criou do que aquilo que Jesus ensinou, para que a gente não fique iludido pensando que nós vamos alcançar aí uma posição, uma situação melhor devido a práticas exteriores. O mundo está nesse atraso todo, moralmente, por isso. Intelectualmente avançou, mas moralmente estamos bastante atrasados. Quando a gente vê que tem guerra, quando você vê que tem pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de frio, felizmente a gente vê que ainda moralmente nós estamos atrasados. Não é? Porque na realidade, gente, o que o homem criou, aquilo que a gente falou, não combate com as imperfeições e vícios morais. Não combate. As práticas exteriores combate com orgulho, combate com egoísmo, combate com raiva, com ódio. Não. Dá só comodismo. Porque são coisas que o homem criou para facilitar. Para ele dizer assim: eu estou quite com Deus. Mas será que foi isso que Deus pediu? Não. Porque Jesus não ensinou, não foi isso. E para a gente ver o seguinte, que os Espíritos vão falar para a gente, no Livro dos Espíritos, tem umas questões a respeito disso. Porque às vezes a gente pode alegar a dificuldade da gente mudar, da gente lutar contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, enfim, lutar contra as nossas imperfeições. É a batalha mais difícil que nós temos. Porque muitas vezes a gente acha que esses defeitos que a gente tem, imperfeições, são alimentados pelo próximo, pelo outro. Às vezes a gente coloca nessa posição de vítima e isso só atrapalha ainda mais a nossa caminhada para passar pela porta estreita, porque enquanto a gente fica sentindo que a gente é o pecadinho, que eu sou assim, porque eu sofri, fica só remoendo essas coisas, a gente só vai perdendo a nossa perspectiva que a gente realmente é capaz de ser, de crescer, de evoluir, porque a gente optou por ficar naquela posição ali, sempre submissa, né? Em relação, muitas vezes, a pessoas e situações que às vezes nem sabem que a gente está passando por aquilo, porque a gente está alimentando aquilo.
Dentro de nós mesmos. Criamos aquilo, vivemos aquilo, ficamos naquilo. Não é? Ficamos... Sendo o outro, na verdade, a preso. inovação individual, se esquece muitas vezes disso, que depende do outro para crescer, para evoluir, dependendo de nós mesmos. E quando a gente estiver agarrado com uma corrente ao outro, né, de sentimentos que só vão nos oprimindo, vai ficando cada vez mais difícil, aí a gente acaba desistindo. Né? Quantas pessoas, né, a gente mesmo muitas vezes falando, não estou de superar isso. Né? Eu sou fraco ainda para enfrentar isso ou aquilo. Essa luta faz parte da... A gente não pode desistir. Ou achar que o outro é culpado por eu ser assim. Né? Cada um tem o seu papel nessa existência. Não tem inocente, né? Tem que parar com aquela ideia que a gente muitas vezes tem, que nós somos inocentes. Tudo aconteceu na nossa vida é porque nós somos vítimas dos outros ou de algumas circunstâncias. Muito bem. É isso aí. Você podia vir cá. Precisando de você aqui. Porque a verdade é essa, às vezes fica preso no cativeiro, né? Como se estivesse um cativeiro. Não consegue sair daquilo, mas é a própria pessoa que cria isso. Porque ser bom, fazer o bem, nós não precisamos de ninguém. A gente pode ser, né? Os outros fazem o que quiserem, mas a gente, a proposta divina é para que a gente faça o bem e seja bom. Porque o bem que se faz para o outro, se faz para a gente, não é? A nossa felicidade, ela é proporcional à felicidade que nós proporcionamos ao outro. Porque tudo de mal que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. Não é para o outro que a gente está fazendo. A gente está fazendo para a gente mesmo. E aí a gente vê que a proposta de Jesus é essa, porque o céu a gente pode construir ele aqui mesmo na terra, dentro de nós. Não é? Que ele está falando para a gente. Porque é o seguinte, às vezes pode ser sim, a pessoa pode alegar a dificuldade de se melhorar, esse esforço que Jesus fala, de fazer contra as nossas imperfeições, contra os nossos vícios morais. E aí Kardec vai lá na questão 909 do Livro dos Espíritos e pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha a resposta que eles dão. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é o quê? Vontade. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. A gente às vezes faz esforços para conseguir coisas materiais, perecíveis e passageiras. Faz um sacrifício para conseguir. E aí a gente vê que o sacrifício que a gente vai fazer, o esforço que a gente vai fazer para nos corrigir, nos melhorar, é para nos beneficiar na vida. É para que diante das circunstâncias da vida lá fora, a gente consiga superar e vencer. Aí não fica igualzinho o Douglas colocou bem, né? Culpando tudo e não vai para frente. Porque quando a gente se liberta de uma imperfeição, muitas coisas passam a fazer diferença na nossa vida. Por exemplo, quando a gente consegue libertarmos da inveja, do ciúme, a gente já passa a ver a vida diferente. A gente já passa a ver as coisas melhores. Não é verdade? Aquilo já não te incomoda mais, porque você conseguiu se libertar de uma imperfeição do seu espírito, de uma enfermidade que já tem te acompanhado há muitas existências, de uma enfermidade espiritual que tem te feito falir em várias encarnações. Vou fazer uma pergunta. E aí os meus irmãos analisem bem. Qual doença que é pior? O câncer ou o orgulho ou o egoísmo? Oi? Boa. É isso aí. Não é? Se for olhar para o lado material, materialista, vai ser o quê? O câncer. Porém, o Douglas colocou bem. Orgulho, egoísmo, raiva, ódio,
ciúme, inveja, isso provoca doenças, porque o espírito, isso é uma doença do espírito, não é do corpo. Isso é um sentimento inferior. São vibrações e energias ruins. E isso é transmitido para o perispírito, e o perispírito transmite isso para o corpo. E muitas das vezes em forma de enfermidade. Quantas pessoas que dão um infarto no momento de raiva? Não é? Quantas pessoas que dão um AVC no momento de raiva? Por quê? Libera, através do perispírito para o corpo, essas substâncias que realmente envenenam o corpo. Então, a gente quando fala assim, qual doença dessas que é pior, a gente sabe que são difíceis. Porém, o câncer é uma doença que fica no corpo, na roupa física. Mas o orgulho e o egoísmo, eles vão com o espírito para a espiritualidade. É uma enfermidade que está nos acompanhando a longo prazo. E essa enfermidade é a causa de nós estarmos aqui, no mundo de provas e expiações. Doença pode ser curada na terra. O mundo acabou, na terra acabou. Então, é igual eu esqueci, foi com o irmão que fala que doenças, elas podem ser tratadas. Porém, os vícios morais, esses são difíceis, porque a medicina não consegue tratar deles. Mas as enfermidades do corpo, a medicina trata. Mas as enfermidades da alma, elas não tratam. E aí, quem vai trazer para nós o entendimento é o que Jesus trouxe para nós. E aí ele vai falar assim na pergunta 910, pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Ou seja, os espíritos podem nos ajudar, os bons espíritos? Se o pedirdes a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Eles podem nos ajudar, vão nos dar bons conselhos, boa influência, mas eles não podem agir por nós. Quem tem que agir é nós. Quem tem que fazer o esforço? Somos nós. Muito bem. Aqui nós já encerrou. Então, gente, a gente precisa ver que Deus, na sua bondade, Ele coloca tudo que nós precisamos. As informações nós já recebeu. Todo o material escolar que nós precisávamos, Ele já nos enviou. Essas obras todas que estão aí, esses livros todos que estão aí, está repleto de informação, de conteúdo. É material de escola, é material escolar. Para a gente estudar, para a gente se informar. Para que a gente realmente possa estar buscando aquilo que nós precisamos. Então, quando Ele permite aos Espíritos virem até nós, é com esse objetivo. Porque eles vêm trazer para nós o conhecimento, a informação de que nós precisamos. Mas eles não interferem na nossa vida. Eles simplesmente trazem o que nós necessitamos. Mas eles não podem agir por nós. Certo? E hoje a gente vê que a doutrina espírita ela é repleta. Nós temos aí uma quantidade enorme de obras, de livros. Só do Chico é mais de 400. Só do Chico é mais de 400. Tem romance, tem obras doutrinárias. Enfim, tem vários tipos de obras ali que pode realmente trazer para nós informação. Tá bom? E muito bem. Para a gente poder estar encerrando, eu trouxe aqui, é só para a gente ver que eles vêm até a gente e os casos que eles trazem para a gente para a gente servir de exemplo para a gente. Então são situações que estão no plano espiritual, mas porém são aqueles que viveram aqui na Terra que ainda estão presos, ligados a questões aqui no mundo. Certo? É pessoas que desencarnaram, porém que ainda têm um vínculo com pessoas que estão encarnadas. Seja às vezes por sentimentos de amor, ou seja por sentimentos de raiva, de ódio. Estão ligados por essas questões, porque os laços que nos unem não são os laços físicos, são os laços do sentimento. Tá? Então, no livro
libertação do André Luiz, tem várias situações. E uma delas é um enfermeiro. Essa partezinha que eu vou ler para vocês aqui é apenas um trecho da passagem. Tá? Porque o caso aqui é bem longo, mas eu vou ler apenas um trecho, para vocês verem como que são as coisas. Porque, na realidade, a questão que se passa aqui é uma pessoa que já estava desencarnada, e ele deixou a esposa e o filho pequeno. Porém, ele deixou uma herança muito grande. E no caso que se passa aqui, o enfermeiro, ele começou a aproveitar da situação. Ele começou a explorar a viúva. E ele percebendo que a criança seria um obstáculo para ele, para que ele ficasse com toda a herança para ele, o que ele resolveu fazer? O que vocês acham que ele resolveu fazer? Como é que é? Ele resolveu dar fim na criança. Porém, aos poucos, para não despertar. E o pai, na espiritualidade, vendo aquela situação, ele pede uma ajuda. Ele pede ajuda porque ele queria proteger o filho dele. Ele falou que a esposa ele não importava, porque ela já estava, já tinha casado outra vez, então para ele não estava, ele estava preocupado com a criança, que ele queria defender a criança. E aí, em desdobramento, quando esse enfermeiro dorme, ele é encaminhado justamente para uma reunião na espiritualidade. E ele era irmão justamente do instrutor. E olha o que o irmão dele falou para ele assim: Felício, a experiência humana confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? O que planta espinhos, colhe espinhos na própria alma e comparece perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. Então, ele está alertando o irmão dele nessa questão. Para que ele iria preocupar com coisas de pouco tempo, vivência aqui na Terra, coisas materiais, para que ele se comprometesse depois por muitas existências. Então ele está alertando ele nessa questão, porque ele estava planejando. E com isso aqui, eles vão conversando com ele, eles conseguem mudar as ideias dele. Para a gente ver como que a espiritualidade interfere e ajuda. Né? Ele ia fazer uma besteira. Depois ele ia entrar pela porta larga, e depois como é que ele ia ficar? Né? Uma dívida grande, porque ele estava pensando apenas no dinheiro. Esse caso aí, por exemplo, a gente sempre vai na literatura, né, e volta no presente. Tem que ser assim, né, para a gente poder ir assimilando o ensinamento, né? Porque você vê, hoje em dia tem tantos crimes, até piores do que esses, e aí a impressão que dá é que a espiritualidade deve ter um trabalho horroroso, né? E mesmo assim, ela faz a parte dela, mas muitas vezes não consegue impedir esses crimes têm acontecido, até piores do que, né, esse relatado no livro aí, que a gente fica sabendo sempre, né? Pessoas que têm esse ardil de planejar, de pensar, e assim, passar por cima de valores até familiares, né? Calculando, pensando em como fazer o mal, como tirar um obstáculo do caminho, como se não fosse nada. E aí a gente percebe que os espíritos que têm reencarnado e têm cometido determinados crimes, ao que tudo indica, né, são espíritos ainda que estão bem ainda projetados mesmo no mal.
né? Porém, tem a oportunidade de vir como todos nós, que somos devedores, para tentar melhorar. Mas a espiritualidade aí tem um trabalho muito grande, muito intenso, e muitas vezes, infelizmente, não tem o sucesso como aconteceu aí. É porque, na verdade, né, Douglas, o André Luiz vai falar para nós que são poucos os completistas. São poucos aqueles que conseguem completar aqui na sua encarnação a sua melhoria. A maioria sucumbe. Ele fala que a maioria sucumbe porque a maioria se deixa ser levado pelas imperfeições. Como a gente traz elas, como a gente é imperfeito, muitas das vezes a gente se perde por esse motivo. Se deixa que as paixões falem mais alto. Então, assim, tem casos que eles ajudam em tudo. Né? Porque o Kardec perguntou se os espíritos interferem na nossa vida, o que eles responderam? Muito mais do que supondo. De ordinário, são eles que nos dirigem. Não é? Então é isso. Então a gente vê que tem questões que realmente eles conseguem, e tem questões que realmente são mais complicadas, porque a pessoa tem o livre-arbítrio. Ah, não, é esse pessoal. É igual o Rus fala, aqui não pode pensar, parente. Agora é mais legal. Então, só para a gente fechar. Se não fosse a interferência deles, era pior. Pior, justamente. Essas coisas que acontecem aí, se não fosse, era pior se o Chico Xavier. Era. Eles abafam muito esses casos. Eles têm pedido muito para as pessoas orarem para aquelas regiões lá da Palestina, porque a corrente que está lá de energias e vibrações são muito ruins. E tem atrapalhado muito o trabalho da espiritualidade lá. Porque eles não conseguem, às vezes, chegar. Por causa das vibrações, por causa da corrente, das entidades espirituais que estão lá. Porque quando fala em espírito imperfeito, todo mundo acha que eles é burro. Eles não é burro, não, gente. Eles são imperfeitos, mas eles são inteligentes, eles conhecem magnetismo. Eles são muito inteligentes. Então, assim, é por isso que a gente vê a dificuldade que existe. Mas que eles ajudam. Porque a bondade divina é maravilhosa. Deus é presente em todos os momentos da nossa vida. Deus vibra na faixa do amor. Então, quando a gente se entrega às paixões, a gente afasta dele. Mas quando você volta para essa faixa, ele está aí. Ele é presente. Em todo o universo. Só para a gente fechar, essa parte aqui está no livro Justiça Divina. Ele fala assim para a gente: se deseja saber quem és, observa o que pensas quando está sem ninguém, quando está só. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Olha aí. Observa qual a porta, esse aqui já não é mais do livro, viu? Observa qual a porta que está entrando, ou seja, quais os caminhos que estamos escolhendo hoje, porque estamos hoje construindo o nosso amanhã. É isso aí. Tranquilo? Mais alguma coisa? Muito bem. Deixa eu guardar isso aqui. Bom, agradeço aos irmãos aí a paciência, né? A participação aí, que para mim é maravilhoso quando vocês participam, o André, o Douglas, o Ruse, todo mundo aí, porque a gente está aqui para estudar junto. A gente não está aqui para ensinar nada para ninguém. O estudo que a gente traz é importante que a gente possa refletir junto, para que a gente possa estar aprendendo. Tá? Ninguém vem aqui na frente para ensinar nada. A gente traz um tema, traz um assunto e divide com os irmãos, que é gostoso, a gente vai trocando fazendo esse intercâmbio aí, interagindo aí, e aí a gente vai aprendendo, né? Agradeço os irmãos aí, a espiritualidade, a Deus pela oportunidade e que, né, Ele nos abençoe e que os irmãos possam levar muita paz para os lares de vocês.